a Atos. Lucas 9. Lucas 9, 23. Vamos pegar esse versículo aqui. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um versículo-chave, diga, versículo-chave da igreja Atos. Nós vamos caminhar de acordo com esse versículo. Você vai entender. Como que as coisas acontecem na nossa caminhada cristã? Isso aqui é a receita. Diz assim: se alguém quer vir após mim, quem disse isso? Jesus. A si mesmo se negue. Então isso se chama princípio. Você, quando se nega, é uma coisa boa? Você sente prazer quando se nega? O que você sente? Você sente um pesar. Você sente uma dor, né? Não é uma coisa satisfatória negar a si mesmo. Então, quando está falando desse negar, envolve vontades, diga vontades, emoções, até mesmo o meu racional, meus pensamentos. Então, quando você tem uma caminhada cristã, o princípio sempre vai ser esse. E quando você se negar em suas vontades para fazer a vontade de Deus, quando você fizer isso, o que vai acontecer? A Bíblia diz assim, ó: dia a dia, tome a sua cruz. Uma cruz aparece. Então eu nego a minha vontade, eu nego a minha carne, eu nego os meus desejos para fazer a vontade de Deus. O que aparece? Aparece uma cruz. Sim ou não? Se eu não tenho o Espírito Santo, isso realmente vai se tornar um peso que eu não vou conseguir cumprir. E isso se chama lei. Nós vamos falar sobre isso. Tudo aquilo que eu não consigo cumprir é lei. Então Jesus ele disse assim: eu não vim para revogar a lei, eu cumpri a lei. Ele completou a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, isso se torna uma lei, porque eu sou incapaz de conseguir cumprir aquilo. Eu não consigo cumprir. A Bíblia diz que a lei ela se tornou enferma. Por quê? Porque o homem se tornou incapaz de cumprir a lei. Mas quando eu me nego, e essa cruz aparece, quando eu nego a minha vontade, as minhas emoções, e essa cruz aparece, quem aparece junto comigo? A tipologia do Espírito Santo chamado Cirineu. Cirineu vai aparecer como Espírito Santo para me ajudar a carregar aquela cruz. Ou seja, eu vou me negar, mas a minha vontade, ela vai ser crucificada na cruz. Quantos estão entendendo isso? Então, todos os meus desejos carnais, vontades, se eu não estiver andando com o Espírito Santo, realmente aquilo vai me conduzir à morte. Mas se eu tiver um relacionamento com o Espírito Santo, Cirineu vai aparecer e vai me ajudar a crucificar aquela vontade, aquele desejo que está no meu coração. Então, essa igreja, nós vamos pregar o quê? Nós vamos pregar a verdade. E qual é a verdade? A verdade, meu querido, que pode ser
que essa vontade te acompanhe a sua vida inteira. Mas você que tem o Espírito, você vai negar essa vontade e vai crucificar essa vontade na cruz. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? Então esse aqui é um princípio. Então Jesus ele disse, se você quiser vir após mim, é isso. Então lá, naquela festinha lá do trabalho, que o negócio começou a ficar apertado, começou a ficar ruim, e você percebe, você homem, você mulher, que você tem que vazar dali, então vaza. O que você fez? O que você fez? Você se negou. Você fugiu da aparência do mal. E toda vez que você faz isso, a cruz vai aparecer. Mas aí você vai pensar, eu não consigo, consegue, Cirineu, o Espírito Santo vai aparecer e vai ajudar você a crucificar aquela vontade, vai ajudar você a crucificar aquele desejo carnal, ou aquela vontade que com certeza vai desagradar o Espírito Santo que foi aceso dentro de você. E toda vez, e se você entrar nessa rotina e não conseguir levar isso para a cruz, isso vai entristecer o Espírito Santo. Vai entristecer o Espírito Santo. E ele vai se apagar dentro de você. Quem lembra da aula passada, que você foi vivificado no Espírito. Então, o seu Espírito é casa do Espírito Santo, que é amalgamado com a sua alma. E a sua alma, que casou com a sua carne, agora ela precisa se divorciar da sua carne e casar com o seu espírito. E quando você divorcia da sua carne, isso se chama negar-se. E aí, então você tem que divorciar da carne. A alma que agora aprendeu ao longo da sua trajetória sem o Espírito Santo, ela aprendeu a ter prazer aonde? Ela aprendeu a ter prazer na carne. Ela aprendeu a ter prazer aonde? Nas vontades dela mesma. Por quê? Porque ela se governava. Para mim não é difícil matar um irmão na fofoca. Eu falo mesmo. A sua carne está lá. Ela dá até prazer. Você fala mal do irmão. Não é assim? Tudo isso são vontades. Vontades que a sua alma está viciada a fazer. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar a verdade. E a verdade é essa. A verdade é que só tem um jeito. E o jeito que tem, meu irmão, minha irmã, é você negar. Mas da onde eu vou tirar força? Em relacionamento com Deus. Por quê? Porque Jesus devolveu o relacionamento que o primeiro Adão perdeu, mas ele devolveu como segundo e último Adão, e eu posso me relacionar com Deus, e esse relacionamento com Deus faz a minha alma divorciar da minha carne e se encher dos frutos do Espírito para que eu consiga prosseguir num desenvolvimento de minha nova natureza e para que eu consiga realmente viver a aplicabilidade da fé, onde a palavra ela é revelada, a palavra é falada e manifesta. Mas para isso acontecer, a minha alma precisa divorciar da minha carne. Vocês estão entendendo? Então esse versículo aqui é o versículo que rege tudo. Amém? Sim ou não? Então na aula passada a gente viu isso. Então qual é o conceito disso daqui? O conceito se chama renúncia. Como que nós vamos crescer? Nós vamos crescer em renúncia. E a renúncia é o quê? Aqui ó. Olha só como é que é a renúncia. A renúncia é: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, dia após dia. E aí no início a cruz vai ser pesada, não vai ser pesada? Vai ser pesada. Mas isso são etapas. Diga etapas, você vai vencer aquilo. Vai olhar para trás, vai ver agora pessoas que estão passando pela mesma situação e vai lá estender a mão para elas e vai ajudar elas, vai conduzir porque você se tornou professor.
daquilo que você já passou e daquilo que você já venceu. Mas sem o Espírito Santo, o lugar é morte. Então, se eu não tenho relacionamento com Deus, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Sabe por que esse lugar está ciclicamente em queda? Porque você não está relacionando com Deus. E se você tiver relacionamento com Deus, o que é relacionamento com Deus? Meu irmão, é você se trancar e se encher da presença do Espírito Santo todos os dias. E quando isso vai acontecendo, o sistema vai sendo arrancado de dentro de você e uma cultura nova vai sendo inserida em sua mente, a sua mente vai sendo transformada de uma tal forma que você passa a pensar assim: eu não dependo mais do meu chefe, eu não dependo mais daquela promoção, eu não dependo mais de uma palavra amigável de alguém da minha família, não é isso que vai me agradar, agora eu dependo diretamente de Deus. Você muda. Mas você tem que entender isso aqui, ó. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai dar conta. Então o que o primeiro Adão perdeu nos 4 pontos que nós aprendemos na aula passada? O relacionamento com Deus. A primeira coisa que ele perde foi o quê? O relacionamento com Deus. Passou a ter uma distância. E o que o segundo e último Adão devolveu para nós? A primeira coisa que ele devolveu foi o quê? O relacionamento com Deus. Por quê? Porque o Espírito foi vivificado em mim. E agora eu posso relacionar com Ele novamente, em meu íntimo. E a consequência disso é o divórcio da minha carne com a minha alma. A minha alma ela precisa aprender que o verdadeiro prazer está na fonte do meu espírito, que jorra pela vida eterna. É de lá que ela tem que sentir prazer. É de lá que vai vir os frutos do Espírito. É de lá que eu vou realmente encontrar na origem da essência da fundação do mundo, quando eu fui estabelecido em Cristo de quem verdadeiramente eu sou. E haverá um encontro entre a minha consciência natural com a minha consciência espiritual. E essa consciência natural com essa espiritual, quando se encontra, significa que você encontrou verdadeiramente a sua identidade, que foi fundamentada antes da fundação do mundo, e você passa a viver uma vida cheia do poder de Deus. Por quê? Porque essa identidade espiritual, ela é carregada de dons, e você vai viver em dons. Você vai viver em dons. Vai viver em dons. O seu dom vai ser manifesto. E as pessoas não vão entender nada. Então, é necessário sair de uma zona de conforto, para que realmente esse encontro dessas consciências realmente aconteça. E a minha identidade realmente se desenvolva em mim. Vocês estão entendendo? Aí você pega aqui, que esse é o primeiro versículo de conceito da igreja. Tá? Poderia falar assim que você é rico, que você é próspero, que você é isso. Sim, isso tudo é, mas o caminho é inverso. O caminho é inverso. Posso dizer isso tudo para você. Terra prometida, quer que eu fale? Eu falo. Vamos fazer uma campanha aqui, dá 7 dias para ficar rico, 7 dias, não sei, podemos fazer tudo isso. Mas antes nós vamos olhar para dentro. Porque quando você olha para dentro, certo? E as coisas são transformadas por dentro, nenhum esforço precisa ser feito para que aconteça por fora. Nenhum. Amém? Ih, rapaz, o negócio esquentou.
segundo versículo chave para liberar os irmãos. Mas dá um sorriso aí, tá muito sério. Eu preciso fazer isso mais vezes, porque se eu não fizer isso mais vezes, eu vou achar que eu tô brigando com vocês, porque o meu jeito assim, né? Vocês estão, tá tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Nós estamos nos conhecendo, então? Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Mateus 6,33, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí, ó, olha só, olha, esse aqui é o nosso versículo, é o versículo dessa igreja. Esse é o versículo dessa igreja. Mateus 6,33, é o versículo dessa igreja. O que é? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tá certo? Agora vamos resumir esses 2 versículos que eu falei numa pessoa que escreveu o Salmo, e conceitos estão sendo estabelecidos. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, meu irmão. Ó, Salmo 1. Olha só. Olha que legal, ó. Ó você aqui, ó. Vou ler você agora, tá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Então, isso aqui se resume o negar-se. Correto? Então, isso tudo aqui é a mesma coisa que Jesus estava falando, ó, o negar-se. Isso é uma conexão. Está conectado. Antigo Testamento e Novo Testamento. É a mesma coisa. O que acontece? O Fábio está lá no trabalho dele, e ele tem uma palavra, né, Fábio, de Deus, com a esposa dele, conquistador, né? Aí vem aqueles homens que não têm o Espírito de Deus e começam a fazer o que para Fábio? Para com isso, rapaz. O negócio é tal lugar. O negócio é a moeda não sei de quê. O negócio é você pegar seu dinheiro e aplicar na moeda não sei da onde. O negócio é... Mas ele tem aquela palavra. E ele começa a ouvir, e toda hora, preste atenção, toda hora que você inicia algo, toda vez que você inicia algo, sempre alguém tem algo melhor para falar para você. E dizer que você está fazendo errado. E normalmente essas pessoas, elas são do nosso trabalho, do nosso dia a dia e tudo mais e tal. Sim ou não? Aí você começa, aí essa pessoa que começa a ouvir essas vozes, a tendência é ela sempre está começando de novo. Começando. Por quê? Porque Deus sempre vai me dar uma oportunidade de começar. Mas eu também sempre estou ouvindo vozes. Então, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não ouve as palavras que são contrárias às palavras que Deus deu. Então, se eu recebi uma palavra e eu sei que é de Deus, pô, acabou. Então, eu não recebo conselho de ninguém mais. Por quê? Porque aquela palavra está estabelecida na minha vida. Por mais que aquela palavra que aquele irmão esteja falando, aquele abençoado esteja falando, por mais que aquela palavra seja uma palavra que vai me dar aquele prazer momentâneo, ou vai me dar aquela satisfação momentânea, ou vai resolver o meu problema momentâneo, por mais que seja isso, eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu estou firmado em outra palavra. E por que eu estou firmado em outra palavra? Porque eu nasci do alto. Eu nasci do alto. Minha nova natureza. Eu nasci do alto. Eu estou firmado em outro lugar. Eu estou firmado em outro lugar. Como estão entendendo? Aí diz: e não se detém no caminho dos pecadores. Então é aquela situação. Você que é servo de Deus,
mesmo que você esteja, eu estou dando um exemplo aqui, mas esse exemplo é geral, é para homem, é para mulher. Então, se você está vendo que aquela situação que ali diante da tua frente está sendo conduzida para um lugar de pecado, o que você faz? Você vai lá e senta lá e conversa e fica ali, eu parei de beber já, eu já não bebo, essas coisas não me afetam mais, eu já sou quase um querubim, né? Eu já tenho tanto relacionamento com o Espírito Santo que agora eu posso sentar nos lugares onde eu saí, da onde Deus me tirou, sabe? Agora eu bebo cachaça, eu fico perto do povo bebendo cachaça, cerveja, eu vejo um caindo, um vomitando, mas eu fico firme lá, eu não bebo nada. Por quê? Porque eu sou o cara. Eu fiz isso uma vez. O Espírito Santo me pegou, me deu, como é que chama no jiu-jitsu? Uma baiana, e me levou para o quarto e falou assim, ó, Salmo 1 na tua vida, compadre. Salmo 1. Vaza desse lugar aí, que esse lugar não é teu não. Ficar sentado lá e tal. Não, vamos comemorar, vamos isso. Sempre carne casada com a alma, quer fazer comemoração, quer ir não sei para onde, não é isso? Então o que está dizendo? Não se detém no caminho dos pecadores. Eu me desvio de lá e ponto final. Isso é um negar-se. Agora aqui, ó. Nem se assenta na roda dos encarnecedores. Escarnecedores. Então se tem rodinha, se aquele caminho ali vai te conduzir para o pecado, e se tem rodinha da carne, meu irmão, por mais que a sua carne esteja gritando para você sentar lá e falar umas bobagens também, né? Ou seja, em algum momento na sua vida, diga assim comigo, em algum momento na minha vida, isso tem que ter um basta. Um basta. Um basta para sempre. Qual foi o basta de Joey? Com 26 anos, Joey deu um basta. Eu falei, basta! Eu quero a vida de Jesus. Eu quero a vida de Jesus. E aí quando tem esse negar-se, pastor, esse negar-se envolve você numa unção. Você anda em unção. Porque o lugar que você chega, as pessoas se sentem até incomodadas. Por quê? Porque na dimensão onde você não pode ver, já caiu tudo. Já caiu tudo, caiu tudo. Você não está vendo, já caiu tudo. Já caiu o Zé não sei de quê, já caiu Pomba, já caiu todo mundo. Por quê? Já caiu o reino espiritual maligno todinho. Por quê? Por quê? Porque você está exalando Jesus. Sabe quem que o diabo tem medo? Aquele que nega a carne. Não é aquele que fica intercedendo só não, é aquele que nega. Aquele que se nega. Aquele que resolve calar a boca. Você mata o irmão, mas não cala a boca. Que segura a língua. Aquela vontade, você pá. Negar é evoluir. Além de segurar, vai chegar um momento que você vai abençoar. E aí a gente agora casa com buscar o reino, é isso aqui. Por quê? Porque você chegou num nível de comunhão e de busca em Deus, porque não adianta. A busca ela é contínua. Diga, a busca é contínua. A busca é diária. Então você não quer, muitas vezes, meditar na palavra de Deus, ou você não quer orar, ou você não quer acordar, ou você não quer ir no culto. Tudo isso é negar a carne. Você tem que negar a carne para poder estar na presença de Deus. E na medida em que você vai fazendo isso,
a sua carne e a sua alma vai voltando para o lugar dela correto. E o lugar dela correto não é casada com a sua carne. O lugar dela correto, a sua alma, é casada com o seu espírito. Esse é o lugar original de que ela foi criada. E na medida em que você vai negando, que você não anda no conselho dos ímpios, ou seja, a voz do mundo não te incomoda mais. A voz das circunstâncias não te incomoda mais. A voz das notícias ruins, que tem gigante naquela terra, não te incomoda mais. Por quê? Porque você fala assim, os gigantes serão como pão no meu dente. Eu vou rasgar eles tudinho. Você não tem mais medo disso. Então você não é mais aquela pessoa que age impulsivamente porque recebeu uma notícia do sistema e aquilo ali desmotiva você para você desistir. Esse conselho aqui não é um conselho só de uma pessoa falando para você, não. São as notícias que você recebe no seu dia a dia. Então você não é mais dessas pessoas. Você não é mais dessa pessoa que se detém no caminho do pecado. Você já evoluiu. Você não está mais caindo naquela coisa que você já cai há 15 anos, 20 anos, a mesma coisa, 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 mesma coisa. Um cíclico, e está rodando no deserto, caindo no mesmo lugar. Roda no deserto, cai no mesmo lugar. Roda no deserto, cai no mesmo lugar. Roda no deserto, cai no mesmo lugar. E um caminho que era para ser uma trajetória de 40 dias, isso está demorando 40 anos. Está demorando 40 anos por quê? Porque você ciclicamente cai no mesmo lugar. E a sua alma vicia nisso, ela gosta disso. Ela conduz você a isso. E o Espírito Santo está dizendo assim, é só 40 dias, e a sua carne está falando, é 40 anos. Por quê? Porque eu insisto em me deter no caminho dos pecadores. Eu insisto em me assentar em roda de encarnecedor. Meu irmão, peraí, eu nasci do alto, agora eu sou separado. Eu sou um povo santo. Eu sou eleito, sacerdócio real. Essa hora tem que chegar. Qual hora? A hora do basta. E o negar é firme. O negar não é aquele negar anêmico que você falou, mas não dá conta de cumprir. Só falou para poder agradar alguém. Ou falou momentaneamente para você mesmo poder se agradar. Esse negar é um negar firme. Que negar é esse? O negar que está aqui é a autoridade que Cristo te deu para pisar na cabeça da serpente. É esse negar. Ele não me deu autoridade? Me deu autoridade para quê? Para quando vier a serpente rastejando sorrateiramente, para me aconselhar, para desviar a minha rota, para me fazer sentar na roda de encarnecedores, daqueles que zombam do meu Deus. Para aqueles que zombam do meu Deus. O negar é firme, e o negar é aplicar a autoridade, e a autoridade é pisar na cabeça da serpente. Então, meu filho, toda vez que você negar, você pisa na cabeça da serpente que derrubou Eva. Você sabe o que pegou Eva? E vendo que o fruto era agradável e desejável para dar entendimento.
Eva foi reprovada. Mas você, em Cristo, não vai ser reprovado. Em Cristo, você é um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então quem é você? Você é uma pessoa que pisa na cabeça da serpente. Não é isso? E maneja a palavra. Então quando o sistema falar, você vai retrucar a palavra. Quando o sistema mandar você se calar, você vai falar, cala você. Não é? Você já consegue ver uma serpente aqui com a cabeça assim para cima? Consegue, Jefferson? Ver? Aqui, ó. Você está vendo ela? Está vendo? Na hora que aquele desejo que veio em Eva, né? Aqui, ó. Eva não tinha cruz, você tem. Quem me entendeu? Meu Deus, isso aqui era para dar uma cambalhota para trás. Era ou não era, pastor? Hã? Essa aqui era para chapar, né? Por isso que nós vamos ter que passar pelo encontro para acender esse povo aí, ó. Hã? Eva não pisou porque ela não tinha cruz, você tem a cruz. E eu, quando a cruz aparece, meu querido, a cobra faz... Ela fica lá, a cruz. Sem a cruz, ela fica lá falando, ó, foco, foco. Ei, bobona, se você comer vai dar entendimento, você vai ser igual a ele. E ela, mas é mesmo, é. Aí você já era igual. Então como que eu vou ser igual? Você vai, mas você está dizendo, eu vou acreditar, né? Acreditou. Mas o que me dá discernimento que aquela voz não vem do alto? A cruz. Porque depois da cruz, o Espírito Santo Consolador me ensina todas as coisas e me faz lembrar todos os ensinamentos do Mestre. E o que o Espírito transmite para a minha alma e transmite para o meu Espírito? O Espírito Santo transmite para o meu Espírito, transmite para a minha alma. Transmite o quê? Transmite que aquela voz não é de Deus. E você sabe identificar. O que o Espírito Santo faz? Porque quem trouxe o Espírito Santo? Depois da cruz. Então o que o Espírito Santo tem? O DNA da cruz. E o que ressuscitou o meu espírito? O DNA da cruz. E o que está agora amalgamado com a minha alma? O DNA da cruz. E agora o que acontece, meu querido, minha querida, quando a serpente fala, a cruz lá dentro fala, mata ela. E você mata. Eu sei lá o que eu estou falando. Mas eu estou falando que não era para falar nada disso. Diga assim, mata a cobra. Aí eu encerro. Antes, ou seja, no início vai ser difícil, o Jefferson. Vou olhar para você hoje. No início vai ser difícil. No início vai. Mas quando você se enche da presença de Deus, você encontra um prazer que o mundo não pode te dar. A sua alma encontra o prazer original. E o prazer original é o recebimento do Espírito Consolador. Só Ele é capaz de produzir em você um prazer que toda alma humana anseia. E esse prazer se chama Espírito Consolador. E quando a sua alma se enche desse Espírito Consolador, não é mais um peso. Você atravessa aquilo. E você passa a ter prazer em quê, meu querido? Você passa a ter prazer, olha aqui, ó. Mas antes daquilo, antes de você... conselho de ímpio, caminho de pecador, antes de roda de encarnecedor, antes de negar-se, antes disso, você tem um prazer que excede tudo isso. Um prazer que opera acima disso. E que prazer é esse? Diga comigo, esse prazer se chama Jesus. Esse prazer se chama relacionamento com Deus.
E quando esse relacionamento com Deus acontece, o que começa a acontecer comigo? A minha cabeça não consegue parar de pensar nele. E aí eu corro para a palavra de Deus, porque lá está contando a história dele. E cada vez que eu leio aquela história, as palavras saltitam de forma diferente e me conduz a viver um dia diferente, de glória em glória, de glória em glória. Por quê? Porque antes eu tenho prazer nele. Oh, meu Deus! Eu matei outro aqui. E aí, diga comigo. E aquele trem de ação, consequência, a verdade é ação com C. Então, se eu estou vivendo uma vida de negação, e durante um período aquilo é pesado, mas depois eu começo a olhar as circunstâncias e ver que elas não mudaram. Quem mudou fui eu. Aqueles trem tá tudo lá, aquele povo continua se gladiando. Você já fez isso? Você já conseguiu sair daquela cena? Durante um tempo você ficou ali, ó. Todo dia aquela coisa, aquela desgraça. Aí daqui a pouco você vai se enchendo de um prazer maior. Vai se enchendo de um prazer maior. Vai se enchendo de um prazer maior. Aí você vai se afastando daquilo. Aí você vê, lá é aquela circunstância. Você olha para lá e vê, meu Deus, aquela coisa ainda está lá. O que mudou? Eu mudei. Por quê? Por que eu mudei? Porque antes eu tenho prazer na lei do Senhor. E quando eu tenho prazer na lei do Senhor, a minha alma se enche do prazer original. E o prazer original, meu querido e minha querida, opera acima das circunstâncias. Sim ou não? Aí, eu falei para o pastor amigo meu hoje, eu falei para ele assim, tem um ensinamento que é muito errado. Eu vou encerrar aqui, ó. Vou explicar. O ensinamento de dizer assim, você tem que relacionar com Deus, Pai, tem que relacionar com Deus sem querer nada em troca. Você já ouviu falar isso? Isso é um conceito religioso e são franciscano muitas vezes. Por quê? Porque, meu querido, a palavra de Deus, ela sempre vai promover algo na sua vida. Sempre vai promover algo na sua vida. Deus sempre vai dizer para Abraão, Abraão, se você negar a sua parentela, eu te darei, farei de ti uma nação. Promessa sempre vai ter isso. A promessa sempre vai falar quem você é. E isso se chama recompensa. É o lugar de intimidade que você passou pelo quarto. E o quarto Deus vai te recompensar. Então quando você vive isso, você vive o reino. E o que o reino faz? O reino acrescenta, e isso é a recompensa. E é fato que você vai ser recompensado. Ah, mas é errado eu esperar a recompensa? Não! Por quê? Porque a recompensa, ela instiga a sua fé. Então, se você aguarda a recompensa, é porque está instigando a sua fé de manifestar a palavra que foi falada. Então, não é errado você esperar. Porque às vezes você vai ficar num lugar, eu vou ficar aqui, ó, só aqui nesse lugar de descanso. E tal. Vai ficar ali e tal, bom relacionar com Deus. Aí você diz, não, relacionar com Deus esperando alguma coisa em troca, isso daí está errado. Não está errado, não. Sabe por quê? Porque o Evangelho, diga comigo, o Evangelho produz sinais. Então, tanto você está querendo receber um milagre, como eu também quero ser um condutor em Deus, que poder beneficiar isso na sua vida. Você alcançou? Então olha o que acontece com você.
Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja, ele busca o reino de Deus e a sua justiça, e o acrescentar vem de Deus. Tudo aquilo que ele fizer, automaticamente, na dimensão espiritual, vai manifestar o acrescentar para ele. E é correto eu esperar o acrescentar de Deus. Não é errado. Você me entendeu? É correto isso. Falar em acrescentar de Deus, boa noite para vocês. Deus abençoe.